que que mudou na minha vida depois que eu investi meu primeiro real? Fala pessoal, Thiago por aqui, hoje para falar sobre uma reflexão, um raciocínio que literalmente transformou a minha vida em todos os sentidos, em todos os aspectos. Depois que você se torna investidor, se torna investidora, tudo muda. A sua cabeça, o seu pensamento, a sua forma de agir, de estudar, de trabalhar, muda. É uma consequência muito rápida e muito transformadora. Muita gente não sente isso ainda por não ter dado simplesmente o primeiro passo. É por isso que eu falo tanto aqui nesse canal e no outro canal também, o Thiago Investe, da importância de dar o primeiro passo no mundo dos investimentos, que seja com 50 ou 100 reais. Eu repito muitas vezes a mesma frase, toda escada começa no primeiro degrau. Então, pessoal, depois que a gente se torna investidor e começa a entender as possibilidades que os investimentos nos trazem, tudo muda. A forma como a gente trabalha, por exemplo, porque a gente se vê mais no longo prazo, coisa que quando jovem não acontece, a gente quer saber daquele emprego naquele dia e não pensa lá na frente. O jovem tem muita dificuldade em acatar, em receber um estágio, por exemplo, às vezes nem remunerado porque ele não entende a semente que ele está plantando naquele estágio, o que ele vai aprender, o que ele vai absorver, a experiência que ele vai ganhar. Então, esse é um raciocínio muito interessante para quem começa a investir. Então, a gente olha assim e pensa que, no longo prazo, o meu trabalho tende a me trazer cada vez mais dinheiro e eu posso investir cada vez mais. Isso só gera crescimento, porque você vai se obrigar a estudar mais, a se qualificar, a fazer faculdade, pós-graduação, MBA, doutorado, mestrado, para ganhar cada vez mais. Isso é crescimento. Você ganha mais dinheiro, você tem mais reconhecimento, você tem mais oportunidades, mais segurança e a sua cabeça se expande. Como diria Einstein, o cérebro que aprende uma coisa nova se expande e nunca retorna ao tamanho original. E isso é fantástico. Além disso, depois que eu investi meu primeiro real, eu passei a ser uma pessoa que planeja mais as coisas. Eu não estou falando aqui da pessoa ter paranoia com o planejamento, até porque grande parte na vida do que se planeja não acontece ou acontece muito diferente. Então não dá para ter paranoias em relação ao planejamento. Mas sim, depois que você inicia a investir, você se preocupa mais com o planejamento do que pode acontecer no dia de amanhã. Você quer estar mais seguro das suas decisões e quer também, às vezes, dar um passo mais arriscado para colher frutos ou maiores ou mais rápido, ou as duas coisas. Então, esse foi um dos pontos também que mudou demais na minha vida depois do meu primeiro real investido. E eu posso citar aqui como terceiro ponto, por fim, mas não menos importante, depois do meu primeiro real investido, eu posso falar sobre tranquilidade, sobre segurança, sobre noites de sono melhor dormidas, porque já passei por isso, muita gente já passou também por isso aqui nesse canal, vai saber, vai lembrar, vai concordar comigo que não ter dinheiro e passar por dificuldades tira o sono da gente. Então quando você começa, mesmo que com pouco, repito, a investir, a separar dinheiro, a ter uma renda passiva, por menor que seja, as noites de sono agradecem. Você sabe que você não está sozinho no mundo, você tem um recurso a que recorrer se alguma coisa acontecer. Como vai ser o dia de amanhã se eu precisar e se eu tiver que fazer XYZ, e se eu tiver um filho que tem que ir para a faculdade, ou alguém, algum familiar tem que fazer uma cirurgia, eu tenho algum dinheiro para colocar nisso se for o caso. Só esse fato já transforma a sua posição em relação à sua vida. Ter dinheiro é liberdade, ter dinheiro é segurança, é conforto, em saber que quando chegar algum momento especial você tem grana para comprar um presente, você tem dinheiro para viajar, você tem dinheiro para cobrir uma necessidade, uma emergência médica. Isso
garante melhores noites de sono e você vive melhor. Então acho que esses pontos são bem interessantes trazer, que eu posso dizer que depois do meu primeiro real investido, tudo isso aconteceu. Agora, um comentário interessante aqui para vocês. Em nenhum momento esses passos que eu falei aqui foram mais ou menos intensos na relação com o dinheiro investido. Onde eu quero chegar? Qual o meu ponto aqui? Chega uma hora que você se sente seguro por ter dinheiro, por estar investindo, todo mês separando parte do seu salário para investir, gastando menos do que você ganha. Ok. E aí, é verdade sim que quanto mais dinheiro você tem, mais tranquilo você fica, mas não é na mesma proporção. Chega uma hora que você sai de segurança zero para algum tipo de segurança e não interessa nesse momento o valor. Se você tem guardado 500 reais, 1.000 reais, 2.000 reais, 5, 10, 50 mil, 100 mil, no fim do dia, para certos quesitos, isso não faz muita diferença. O que muda realmente é o fato de você estar organizado financeiramente, com as contas em dia, sem precisar fazer dívidas, sem precisar se endividar. Você pode talvez ter algum financiamento de carro, de imóvel, mas sob controle. Você tem um mínimo de organização das suas contas mensais. Você sabe que você ganha X por mês e gasta um valor abaixo disso e consegue investir todos os meses também. Esses fatos são mais importantes e trazem relevância para você e para a sua vida antes do fato de você alcançar patamares maiores em dinheiro. Estou falando de 1 milhão de reais, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Antes de comemorar que você bateu uma meta financeira e atingiu 100 mil investidos, antes disso, você vai comemorar que você saiu do zero e hoje tem algum valor investido. Que antes você não tinha nenhuma segurança e hoje você dorme mais tranquilo. Que antes você não tinha visão de futuro e hoje você sabe, pela matemática, que em X anos vai ter tantos mil reais investidos e uma renda passiva de tanto. Isso é criação de legado, isso é planejamento, isso é pensar no longo prazo. Quando a gente tem essa visão de longo prazo e todas as boas transformações que os investimentos podem nos trazer, a vida fica muito mais fácil e muito mais simples, pensando não só em nós mesmos, mas também na nossa família, em quem vai ficar depois da gente aqui na Terra. É um bom raciocínio para você pensar, se você não investe ainda, a dar o seu primeiro passo, e aqui eu repito, toda escada começa no primeiro degrau. E se você já investe, é uma boa reflexão também para você intensificar isso, estudar cada vez mais, aprender cada vez mais para investir melhor, com consistência, para criar algo, um patrimônio que vai ajudar você durante toda a sua vida. Entrar no mundo dos investimentos só tem benefícios, nada de ruim pode acontecer desde que você aprenda, estude, vá fazendo aos poucos os seus investimentos, construindo aos poucos o seu patrimônio. Se isso faz sentido para você, dá o teu like no vídeo, se inscreva no canal, aproveite para me seguir lá no Instagram, @thiagosclopes, e também o meu outro canal mais técnico com aulas gratuitas sobre investimentos, onde eu ensino você a dar os primeiros passos no mundo do investimento, aqui no YouTube, o Thiago Investe, link na descrição. Valeu, até a próxima!